Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia, também da Diocese de Balsas. Olha que nós já refletindo hoje sobre o terceiro domingo do Advento, amanhã. Alegrai-vos no Senhor, é o lema do Dom Valentim. Mas é considerado o domingo da alegria. Nós participamos no primeiro domingo, não sei se vocês estão lembrando ainda, mas o tema era vigiai. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. O segundo domingo, que foi domingo passado, 4 de dezembro, era convertei-vos. Aí já vem a figura de João Batista, como é que ele ficava lá no deserto, o que ele comia, como ele vestia, o batismo dele, como era feito com água e como ele anuncia aquele que virá após ele, que é o profeta. E esse domingo hoje da alegria, ele tem algo assim para mostrar para nós, da primeira leitura, que se desse tempo eu faria a leitura, mas por favor leiam, mas leiam antes de a celebração, amanhã no domingo, por favor. É a leitura do profeta Isaías, capítulo 35, versículo de 1 a 6a e até o versículo 10. É muito bonito, ela vem dar exatamente a proposta. O profeta Isaías vai reanimar o povo que estava lá no exílio, sofrendo com Jerusalém e o templo destruídos, e eles sem força, né, para voltarem. E o profeta Isaías, para dar ânimo, para ajudar, como profeta, era dizendo que é para eles virem o quanto antes, não terem medo, não é? Era para... Dizia bem assim, um texto aqui, um pouco que eu vou dizer assim: alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. Olha que palavra linda. Germine e exulte de alegria e de louvor. Foi-lhe dada do Líbano o esplendor do Carmelo de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecer as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimos, não tenhais medo. Vede, é o vosso Deus. E segue mais. Então é uma leitura tão linda, assim, parece é muito poética, né, dentro com a natureza e exultando assim, fluir de dentro de nós um sentimento hoje, o convite para nós. Mas naquela época o profeta dizia aquele povo desesperançados, desanimados que estavam. Então essa leitura, que é a primeira de hoje, ela vai combinar sim totalmente com a leitura do Santo Evangelho. Então, nós vamos vendo assim que o mundo hoje vive carente de alegria, e essa exaltação apostólica é a alegria do Evangelho. A primeira leitura é essa, que dá esse ânimo, que convida assim, é o hino à alegria, que é esse de Isaías, e desperta, quer fortalecer as pessoas. E a segunda leitura, que é de Tiago, ele vai convidar a uma espera com paciência. E o Santo Evangelho vai mostrar para nós um novo reino, um novo mundo anunciado pelo profeta, já chegou. E quem é que vem antes desse profeta? Era o profeta, o último profeta do Antigo Testamento, João Batista, que pregou no deserto, remetendo-nos ao domingo anterior. Ele falava tão bem, ele humilhou-se para dizer que ele não era nem capaz de desatar as correias, né, das sandálias de Jesus Cristo, que batizaria com fogo, com o Espírito Santo.
E foi assim. E agora, na fragilidade que estava João Batista, no regime de prisão que ele estava, ele teve dúvidas. E que nós possamos não ter medo como João Batista e termos dúvidas também, porque ela faz crescer a nossa fé. Então, irmãos e irmãs, o Evangelho é o Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. João Batista, ouvindo falar na prisão sobre as obras do Messias, enviou-lhe alguns de seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que devia vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: vão e contem a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Cegos recuperam a vista e coxos andam. Leprosos são purificados e surdos ouvem. Mortos são ressuscitados e pobres recebem a boa notícia. É feliz aquele que não se escandalizar por minha causa. Quando eles partiram, Jesus começou a falar de João para as multidões. Vocês saíram ao deserto para ver o quê? Um caniço agitado pelo vento? Saíram para ver o quê? Um homem ricamente vestido? Mas os que se vestem ricamente estão em palácios de reis. Então saíram para ver o quê? Um profeta? Sim, eu digo-lhes, e muito mais que um profeta, é dele que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à frente de você. Ele vai preparar-lhe o caminho na sua frente. Eu garanto-lhe, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho lindo. Nós estamos no terceiro domingo do Advento. São 4. É um período do novo ano litúrgico, com um convite, com todas as leituras, toda a reflexão de quê? De espera, de aguardar um tempo para quê? Para a nova vinda do Senhor, para o nascimento do menino Jesus em nossos corações, que é o Natal. Então é um período, estamos sempre dizendo, que fala do antes, fala do durante e fala do depois. Essa é uma das festas, para celebrar a festa do Natal. Para celebrar a festa da Páscoa, também vem a Quaresma, com o antes, o durante e o depois. E é assim que nós vamos fazendo a nossa reflexão de hoje. Dessa primeira leitura, que é esse hino à alegria, que vai falar com que esse povo atravesse assim, um dos piores períodos de crise, né, da sua história, que é aquela destruição do Templo e de Jerusalém. E nós já vimos como o profeta vai mostrar sobre os sinais, quando ele dizia assim: ele libertará os cegos, os coxos, lá na primeira leitura, os mudos de suas doenças. São sinais que indicam a chegada de um mundo novo, onde não haverá mais lugar para doença, dor e pranto. Olha em que tempo, não foi? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que inicia com o novo profeta Jesus Cristo.
E João Batista estava preso por quem? Quem o mandou prender? Herodes. Por quê? Porque ele reprovava o comportamento dele, né? Então, lá no cárcere, João Batista ouve falar das obras de Cristo. E ele ficou assim, como se diz, na dúvida, se saber se era Jesus Cristo mesmo, porque ele esperava um Messias assim, feroz, assim, vivo, mas como um juiz, né, que determinava, que castigava. Não era com maldade que ele esperava, mas ele vinha, que ele vinha para agir. E Jesus veio para a misericórdia, para o amor. Ele não veio para castigar, ele veio para elevar, para ajudar, para acompanhar cada um no meio do seu sofrimento. Então, nós vamos ver que o texto está dividido aí, dá para a gente analisar, é uma sugestão aqui, nossa, em 3 momentos. Primeiro tem a pergunta de João Batista, o que ele pede para os discípulos irem lá perguntar. Tem a resposta de Jesus Cristo e tem o testemunho de Jesus Cristo sobre João, que é um elogio assim dos mais profundos. E aí o que João Batista pergunta? Como ele estava lá, por isso preso, o que ele em vez de saber que Jesus, que ele esperava esse Jesus severo, né, que castigava, ele pregou o contrário. Então ele pediu, ficou, como se diz assim, admiradíssimo e em dúvida e enviou os discípulos dele. Alguns lugares diz que ele enviou 2 discípulos, outros diz discípulos. E a pergunta era essa: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? E eles mesmos ouviram Jesus, acordaram, sentiram-se tocados, que retornam para contar para João a maravilha que eles viram e ouviram de Jesus e em Jesus. Então eles voltam, né, para dizer. Aí Jesus já vai dar uma resposta, né? A resposta a João, quando ele diz que ele vai apontar o quê? Os sinais concretos da salvação e da libertação, que já foram anunciados, que eu dei aqui umas pinceladas na primeira leitura, lá por Isaías, né, no capítulo 35. Nós vimos 35, começando pelo versículo 1 a 6 e 10. Versículo 10. E aí ele diz assim: ide contar a João o que estais ouvindo e vendo. Eles ouviam o que Jesus estava falando e estavam vendo. Aí ele diz: cegos enxergarão, paralíticos caminharão, levantarão, coxos, né, caminharão, leprosos serão purificados, surdos ouvirão, mortos serão ressuscitados, pobres serão evangelizados. E aí acrescenta mais, parece as bem-aventuranças, acrescenta mais uma: feliz quem não se escandalizar de mim, Jesus. Porque aí Jesus vai mostrar também que as suas obras são aquelas mesmo como foi dita. Veja, este é aquele que vai fazer isso e isso. Ouçam o que ele vos disser. Então, ele veio, Jesus, para restaurar, para resgatar o quê? Um novo reino, a nova humanidade entre as pessoas. Ele ficou do lado dos menos favorecidos. E essa humanidade de Jesus aí, ela é mostrada na integridade, na austeridade e na honestidade. É tudo que vem assim da palavra de Deus. Se nós não a estivermos lendo,
ao pé da letra, se nós fizermos uma análise, para isso nós temos as formações, nós temos a pastoral bíblica, paroquial, tem a diocesana, aqui na nossa região, mas em outros lugares também tem os cursos online, de todas as formas somos convidados a participar, a informarmos-nos para podermos também informar-nos com uma formação para que nós possamos divulgar, comunicar, informar a outros e, sobretudo, com o nosso testemunho de cristão. E depois que os discípulos saíram rumo ao cárcere, lá a João Batista, Jesus vai falar o quê? Ele vai perguntar, o que é que vocês foram ver no deserto? Ele foi falar sobre João Batista, mas sobre os valores pregados e a pessoa, a integridade, a austeridade, a honestidade de João Batista. Foram ver um caniço balançando ao vento? Foram ver um homem vestido de roupas finas? Não, aqueles que se vestem assim estão nos palácios. Vamos ver que ele ainda disse mais. Foste ver, o que foste ver no deserto? Então, foste ver um profeta? Sim, eu vos afirmo. Aí ele vai dizer, vai mostrar, vai fazer o elogio. Alguém que é mais profeta, é mais do que o profeta. Aí é dele que está escrito, quando foi, antecedente. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Quer dizer, João Batista veio como o precursor. E quando nós chegarmos lá no 4º domingo, na próxima semana, nós vamos falar de Maria, da visita de Maria a Isabel. Aí vai concretizar assim nossa mente a história de João Batista, como foi o nascimento dele, de quem ele veio, que é filho de um profeta, que é de Zacarias, e como ele chegou até ser o precursor. Então Jesus acrescenta o que aí? Mas eu digo, confirmo, de todos os nascidos de uma mulher, ele é o melhor, o maior dos nascidos de mulher. No entanto, ele coloca uma surpresa muito grande, O menor no reino dos céus é maior do que ele. E aqui não é o desafio, quem são os menores no reino dos céus? Exatamente, os cegos, os surdos, os pobres, os mudos, os leprosos, os marginalizados, são esses os menores. E é deles, é para eles e é com eles que Jesus vive no meio deles. E Jesus prega o reino da misericórdia, do perdão, da alegria, da harmonia. E quando foi que nós ouvimos a leitura das bem-aventuranças, felizes aqueles que têm sede de justiça, felizes aqueles que passam fome, porque deles é o reino dos céus, não é assim? Felizes os que estavam presos, nus e foram visitar o de vestir, porque deles será o reino dos céus. Então o reino dos céus é isso aqui, que Jesus está mostrando, são as obras com o seu testemunho. E esses que já pertencem, são esses, não é aqueles que já morreram, que já foram, não. Esses que estão aqui. Então, para cuidar dessa ação salvadora e libertadora na continuidade da história da salvação, é preciso estar ouvindo e vendo o que foi dito. E de contar a João o que estás ouvindo e vendo. Então, é preciso nós acordarmos, vigiai, não sabemos o dia e nem a hora, pode ser nesse instante. Convertei-vos e credes no Evangelho.
quando João Batista começou nas suas pregações. Para entrar nesse reino de que Jesus está aí sobre a humanidade, é necessário uma adesão livre ao projeto de Deus. Como é essa adesão ao projeto de Deus? O que é isso? O que é esse projeto de Deus? É o projeto libertador de Jesus. O critério de uma pertença, de pertencer a esse projeto, precisa fazer a inscrição online, não, ou pagar, não, um boleto. É gratuita a entrada. É a capacidade de fazer-se pequeno. Entendendo agora? Pequeno como? Como os surdos, como os cegos, daquele contexto que foi apresentado para Jesus, daquela multidão. Cuidado, porque os surdos e os cegos desse momento, entre nós, pode ser diferente, se nós não tivermos cuidado. E Jesus vai inaugurar um novo momento da humanidade para todos e em todos os sentidos. Então, nós precisamos, diante de tudo isso, irmãos e irmãs, aprender com o João Batista, já falamos aqui no início, a não ter dúvida, a não ter medo de ter dúvida. Tem a dúvida, então é na dúvida que existe a fé autêntica. Se ele não manda os discípulos lá para dizer aquilo, ele não podia ter. Então traz esse poder de solidez, algo sólido da humanidade. Então nós vamos abraçar nós precisamos, não é temos, que aí é um verbo mais imperativo assim, determinando, opressor. A gente vai dizer assim, nós precisamos abraçar a humanidade da nova proposta de Jesus, conviver com os pobres, fazer com que os cegos enxergue, que os surdos ouçam, que os pobres sejam evangelizados, que os leprosos, no caso, com aquele ferimento que não podia chegar perto do povo, ainda tinham que gritar anunciando que eram indignos de estar ali no meio do povo. Então, nós precisamos, com isso, entender por que essa liturgia de hoje é um convite forte à alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo digo-vos, alegrai-vos, o Senhor está perto. E é a boa notícia, a boa nova, que será trazida nessa mensagem de Natal. Não é assim? Nós vamos ter o quê? Gabriel na Anunciação, é no próximo domingo nós vamos ver. Isabel na Visitação, Maria no Magnífica, os anjos também, e aos pastores. E aí nós vamos fazer esse questionamento para nós mesmos. É a alegria algo constante, presente nas nossas comunidades, a partir da nossa comunidade familiar? O nosso ambiente onde nós convivemos mais. Mas o ambiente de trabalho, a gente não pode dizer que é assim a comunidade total. Mas lá onde nós rezamos, lamentamos, sorrimos, choramos, confraternizamos, fazemos nossas orações, nossas celebrações do dom da vida, da morte, da dor, do desemprego, do emprego, da aprovação no vestibular. Essa vida do dia a dia que nós vivemos. E nós, eu, você, nós, somos semeadores dessa alegria? O que nós proferimos pela boca daquilo que está na nossa mente? Qual é o nosso pensamento? É de alegria? Nós tivemos agora até as quartas de final, não foi? O Brasil jogando, e o nosso preparo era para juntar um grupo de amigos e vibrar, não era? Para ter aquela alegria, para todo mundo cantar, para todo mundo vestir uma cor com as cores do Brasil, né? O nosso verde e amarelo do Brasil, que é nosso,
e vibrar. Aí de repente não deu certo, né? Algo aconteceu que não deu certo. É assim, a vida é nessa caminhada. Aí vamos desanimar, vamos ficar acabados? Não, é a hora. Ó, o que Isaías disse? Vamos voltar. Lá seremos semeadores da esperança. Lá nascem as sementes dos gerânios, não é? Ele diz assim: foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor e a majestade de nosso Deus. Criai ânimo, não desanimem, não caiam em depressão. Então, gente, é isso aí, vamos enfrentar. Natal é presença, é alegria, é nascimento de uma nova vida. Mas é uma nova vida, como é que nós estamos preparando para isso? Sim? Então, pensemos nisso. Nós temos as celebrações, nós temos tido aqui na nossa diocese muitos momentos fortíssimos. Acabamos de celebrar o evento das bodas de Esmeralda, 40 anos, que quer dizer também uma espera, porque hoje tudo que nós conversamos aqui já nesse tempo do Advento, nós estamos recordando o êxodo, né? A caminhada também. E nós precisamos estar esperançosos do verbo esperançar, confiantes e alegrai-vos no Senhor. Alegremo-nos no Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.